Guaíba Agro. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Guaíba Agro tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Cleiton Lopes, responsável também pelas gravações e edições. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, a direção geral de Claudinei Girotti, a edição e a apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Tá com crédito no Banrisul para organizar a vida financeira, realizar planos pessoais ou dar fôlego ao seu negócio hoje. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do Guaíba Agro de hoje é o programa de recuperação das lavouras de milho e sorgo, o milho 100%. Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a edição deste ano contabilizou 850 entidades. Voltado ao custeio de forma integral na compra de sementes, o programa Milho 100% da safra 2026-2027 registrou um crescimento de 41% nos pedidos de adesão. Na edição atual, foram mais de 57 mil agricultores familiares aderindo ao programa, sendo este o maior número de pedidos desde a criação após as enchentes de 2024. O Milho 100% é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado e financiado com o dinheiro do Fundo do Plano Rio Grande, o FUNRIGS, através do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER. Assim, ele é voltado aos agricultores familiares. Na safra 2026-2027, serão investidos mais de R$ 92 milhões para a compra de 134.416 sacas de sementes de milho e sorgo. Em média, serão mais de 2 sacas para cada produtor beneficiado. O número representa cerca de 11% da área cultivada com milho em todo o Rio Grande do Sul. Nesta edição, são 850 entidades inscritas no programa, entre prefeituras, sindicatos, cooperativas e associações, que são responsáveis pela operacionalização da política pública nos 472 municípios do Rio Grande do Sul. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Amaral. Muito obrigado. E o assunto agora é o Plano Brasil Soberano, que poderá disponibilizar 15 bilhões de reais em créditos para empresas exportadoras do agro e da pesca. A comissão mista aprovou a medida provisória que concede até 15 bilhões de reais em linhas de crédito a exportadores por meio do Plano Brasil Soberano. O objetivo da MP é conter os impactos de instabilidades internacionais, como os conflitos no Oriente Médio e as tarifas impostas pelos Estados Unidos. O texto original disponibilizava os financiamentos a exportadores de bens industriais e seus fornecedores, mas o relatório do senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, incluiu as empresas da agropecuária, pesca e aquicultura e os exportadores de recursos minerais, incluindo cooperativas e associações que exerçam essas atividades. Alan Rick explicou a importância do apoio aos exportadores em momento de instabilidade. O Sistema Oficial de Apoio ao Crédito à Exportação cumpre função estratégica de política industrial e de inserção internacional. Em ambiente de fragmentação do comércio global e de elevação unilateral de tarifas, a capacidade do Estado prover liquidez e garantir às empresas exportadoras é condição para a preservação de mercados, da base produtiva e do emprego. As linhas de financiamento administradas pelo BNDES poderão ser destinadas a capital de giro, aquisição de bens de capital, investimentos na cadeia de produção, inovação tecnológica ou adaptação de produtos, serviços e processos, até para atender requisitos exigidos no comércio internacional.
Os recursos virão do superávit financeiro do Fundo de Garantia à Exportação e de fontes supervisionadas por unidades do Ministério da Fazenda. Essa MP segue a linha da medida provisória anterior, que perdeu validade no final de 2025, quando as principais tarifas aplicadas contra o setor haviam sido suspensas. A próxima etapa é a votação do texto no plenário da Câmara dos Deputados e depois no Senado. Sob supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Lana Dias. Obrigado, Lana. E o Conselho Monetário Nacional abriu espaço para o financiamento de capital de giro para cooperativas agrícolas do Rio Grande do Sul que tenham sido afetadas pelas enchentes de 2024 e que estejam reestruturando suas dívidas por causa de dificuldades financeiras. A regra foi incluída nas normas transitórias do Manual do Crédito Rural. As cooperativas agropecuárias serão atendidas pelo Cropac Agro e as cooperativas agrícolas da agricultura familiar serão atendidas pelo Pronaf Agroindústria. São elegíveis ao financiamento as cooperativas que tenham sido alvo de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública entre 26 de abril de 2024 a 31 de julho do mesmo ano. O recurso é destinado às unidades que demonstrarem dificuldade de pagamento de parte do valor de suas dívidas de curto prazo em 2025 e 2026 e que estejam reestruturando seus créditos junto às instituições financeiras. O Conselho Monetário Nacional definiu que os projetos de reestruturação financeira devem já ser aprovados por instituições que detêm ao menos 50% do valor dos créditos com vencimento no ano passado e neste ano. As cooperativas poderão acessar até R$90 milhões com recursos equalizados. As cooperativas da agricultura familiar terão taxa de encargo financeiro de 8% ao ano e as da agricultura empresarial de 10%. Bem, agora no Guaíba Agro, o assunto é logística. Uma consulta pública será realizada para discutir a concessão do sistema aquaviário integrado do Sul e da Lagoa Mirim. Representantes do setor produtivo, operadores portuários, entidades e demais interessados do Rio Grande do Sul poderão participar da consulta pública sobre a concessão do sistema aquaviário integrado do Sul e Lagoa Mirim. A concessão hidroviária tem o objetivo de ampliar a eficiência da navegação interior e fortalecer a conexão entre o Brasil e o Uruguai. Até 15 de agosto, os interessados poderão apresentar sugestões de aprimoramento da proposta antes da publicação do edital. As contribuições podem ser feitas através do formulário eletrônico disponível no site da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O sistema aquaviário do Sul e Lagoa Mirim é uma hidrovia com extensão de 510 quilômetros. A concessão terá prazo de 25 anos, prorrogável até 70 anos, e prevê investimentos de R$134 milhões. A concessão do trecho vai proporcionar melhorias da infraestrutura logística e a criação de uma saída estratégica para exportações uruguaias por meio do Porto do Rio Grande. O projeto também prevê a dragagem da Lagoa Mirim, com investimentos de quase R$58 milhões e a implantação e manutenção da sinalização náutica do canal navegável, com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Mariana Jungmann. Obrigado, Mariana. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que amplia de 18 para 25 anos o período de proteção de variedades de cultivares de videiras, árvores frutíferas, árvores florestais, plantas ornamentais e cana-de-açúcar. Como o texto foi alterado, a proposta agora será encaminhada novamente ao Senado. A medida aproxima o Brasil do padrão da União Internacional para a proteção de novas variedades de plantas e busca reduzir assimetrias jurídicas relacionadas à proteção desses vegetais. O tema tem relação direta com a pesquisa científica no país, especialmente a agrícola, e com o desenvolvimento de novos materiais mais produtivos e resistentes a doenças. Também se busca um equilíbrio no período de cobrança de royalties sobre novas variedades. Bem, agora o assunto é pecuária de corte. Os resultados de provas de eficiência das raças Hereford e Braford foram apresentados em um dia de campo. Os resultados das provas de eficiência das raças Hereford e Braford foram apresentados durante dia de campo realizado na sede da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé. A atividade reuniu criadores, técnicos e representantes do setor para discutir consumo alimentar, emissão de gases, nutrição
e uso dos dados na seleção de reprodutores. A edição de 2026 avaliou 31 animais, sendo 15 Hereford e 16 Braford, de criatórios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A avaliação considerou indicadores de desempenho individual, consumo de alimento, ganho de peso, eficiência produtiva e emissão de metano. O gerente executivo da BHB, Felipe Azambuja, afirma que a avaliação reúne 2 pontos ligados diretamente à pecuária atual: custo de produção e sustentabilidade. E o fundamento principal é identificar linhagens que sejam mais eficientes, comam menos para produzir o mesmo quilo de carne. E o que isso significa? Significa que nós vamos encontrar animais mais sustentáveis, que custem menos no sistema de produção para o produtor. A gente sabe que a questão, do custo dentro da propriedade é algo que está sendo cada vez mais monitorado dentro das gestões das empresas rurais. A prova de emissão de gases ocorreu paralelamente à prova de eficiência alimentar, permitindo a coleta de informações sobre metano durante a avaliação alimentar. Segundo a Azambuja, essa integração amplia a leitura sobre o desempenho dos animais e ajuda a reconhecer linhagens com menor emissão. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E a última notícia deste bloco: o Ministério da Agricultura disponibilizou 13.930.000 doses de vacinas contra clostridioses ao mercado nacional no mês de julho. Do total, 11.200.000 doses vieram de vacinas importadas e 2.700.000 de fabricação nacional. Segundo o Ministério, a atuação junto à indústria de insumos veterinários tem sido mantida de forma permanente para estimular a ampliação da produção nacional, viabilizar importações e agilizar os procedimentos de fiscalização e liberação das vacinas. A medida está relacionada ao abastecimento do mercado nacional de insumos voltados à sanidade animal. E assim a gente vai caminhando no encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. A gente volta já para falar de geotecnologia. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta quarta-feira. Em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Está com crédito no Banrisul para organizar a vida financeira, realizar planos pessoais ou dar fôlego ao seu negócio hoje. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Agro, agora a gente vai falar do projeto de geotecnologia para recuperação de áreas atingidas pelas enchentes, desenvolvido pela nossa Emater. É o Geotecnologias na recuperação de áreas degradadas aqui no estado. E está na ponta da linha conosco a coordenadora de projetos ambientais da Emater, a Thaís Michel. Ela que é doutora em ecologia, também é médica veterinária. Doutora Thaís, seja bem-vinda aqui ao Guaíba Agro. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, satisfação é toda nossa. Bom, Thaís, este já é uma segunda parte, não é? Já é um segundo projeto que tem o financiamento do Ministério Público aqui do Estado, não é? Isso, a gente iniciou um primeiro projeto em 2022, 2023. Antes das enchentes ainda, então? Isso, antes das enchentes, em que a gente concorreu, esse edital do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, que é um edital do Ministério Público, e é um edital, assim, que a gente aproveitou principalmente para poder trazer mais equipamentos mais modernos para o nosso trabalho, perfeito, principalmente nessa questão ambiental, E o segundo projeto, que é o Geotecnologias, a gente já estava aprimorando, essa questão dos equipamentos que a gente adquiriu, E aí veio as enchentes, não é? Justamente nesse período entre um e outro projeto. Esta segunda parte teve o quê? 1 ano e meio de duração, é isso? Isso. A ideia é que, assim, a ideia era a gente ter equipamentos que a gente conseguisse monitorar áreas
que estavam em recuperação, que independente, antes da enchente, a gente já tinha um outro projeto junto com a Secretaria do Meio Ambiente, em que a gente está trabalhando recuperação de áreas de preservação permanente, recuperação de nascentes, né? E a gente tem essa dificuldade de estar sempre ali acompanhando a recuperação das áreas. Então a gente pensou em usar monitoramento, o geomonitoramento, né, com a aquisição de drones e equipamentos exatamente para qualificar. E daí vem a enchente, que isso vira uma demanda enorme, assim, né? Porque, infelizmente, o impacto nessas áreas foi muito grande, né? Exato. E aí a gente pega aí as bacias hidrográficas do Taquariantas, do Jacuí e Sinos, acho que como as que foram mais afetadas, não é? Isso. Foram as que a gente escolheu, então, nesse projeto, porque, na verdade, assim, são tecnologias novas, né? São equipamentos novos que a Emater adquiriu com os projetos. Então, a gente está numa fase muito de capacitação, né? Entendi. Uma equipe técnica responsável no estado, eu e mais alguns colegas, em que a gente vai contribuindo nas regionais da Emater, onde teve o impacto. Mas o projeto mesmo, ele foi muito mais a gente se apropriar dessa metodologia, e daí a gente teve um apoio muito importante da Embrapa também, que nos ajudou a aprender a usar as ferramentas, né, e tudo, e começar as análises, né, e a ideia é que agora, junto com esses novos projetos que a Emater tem tocado, como a Operação Terra Forte, é que a gente use já essas tecnologias para monitorar as áreas, né. Tá bem. Bom, você já citou aqui o uso de drones. Eu acho que esse é um equipamento fundamental aí, não é? Para o sensoramento remoto, até para o processamento por imagens, por fotos, enfim, não? Isso. E acho que por várias razões é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão mais hoje em dia, né? Exato. Tanto pelo fato, a falta de acesso que a gente teve em áreas, né, de deslizamento ali, vários locais que os produtores não conseguiam ter noção do impacto porque não conseguiam chegar nas áreas. Então, o drone, tanto o de imagem, né, que a gente também adquiriu, que é aquele mais simples, quanto o multiespectral, que é o que tem o sensor que é capaz de fazer aquela leitura dos dados geomorfológicos da área. Os dois foram bem importantes, assim, né? E para nós também ter esse registro, assim, faz o levantamento em vários momentos do ano para ver como é que a natureza está se regenerando, como é que as nossas ações estão impactando ali ainda, né? E até, para quem sabe, poder auxiliar na prevenção de novos desastres, com certeza, né? Com certeza. Foram a elaboração de relatórios técnicos, não é? A partir dessas áreas de estudo, é isso? Isso, a gente escolheu 2 áreas do Taquariantas, né, 2 áreas do Sinos e 2 áreas do Baixo Jacuí. E a ideia era então. Sempre tentando, que são as nossas unidades de referência, essas 6, né? A ideia era que a gente pegasse uma área de deslizamento e uma área de alagamento, mas as áreas de deslizamento foram muito difíceis de monitorar. Então, ficou mais áreas de lavoura, enfim, perto de cursos d'água que ficaram completamente embaixo d'água, né? E elas já estão, assim, em processo de iniciar a recuperação, então é super interessante ter esses dados, esse tipo de análise que o equipamento nos traz, né? Exatamente. E aí o que possibilita, a partir dessas pesquisas, da utilização do drone, do georreferenciamento, enfim, a produção de mapas, de gráficos, modelos, e aí já entrando já até 3D, é isso? Isso mesmo. Ele Sim. consegue, a gente pega as imagens com um drone multiespectral, usa o software, né, que a gente também adquiriu com o equipamento, né, e inclusive as máquinas, todos os computadores, todos foram adquiridos com o projeto, e com isso a gente consegue ter uma análise tanto de qualidade da vegetação, declividade, né, elevação do terreno, tudo que de alguma forma impacta num caso de uma chuva, num caso de algum desastre ambiental, né? E ali a gente consegue ter imagens 3D, e a ideia é que com essas informações a gente consiga trabalhar a questão desde criar curvas de nível, né? Fazer os terraceamentos e tudo, que esse processo a gente ainda está se apropriando. Exato. Que é uma forma da gente tentar segurar um pouco o impacto das chuvas, né? Claro, para evitar lixiviação, deslizamentos, perda física de solo, perda de nutrientes, não é? Quer dizer, isso
e em certos pontos, né, até pela diferença que temos, né, de declividade, de solos até, né, compactação, enfim, e todos esses dados levantados vão levar a que se possa ter uma recomendação técnica mais precisa, não é, aos produtores, não? Sim, essa que é a ideia principal, né? E a gente pega, por exemplo, uma unidade de referência que representa um pouco do que aconteceu na região e consegue extrapolar um pouco do que pode ser feito, né? É bem impactante, assim, quando a gente foi nas regiões fazer as imagens até e tudo, para ter uma noção, assim, e o diferente comportamento que teve, né? Na Serra, ali no Jacuí, teve mais... no Taquariandas teve mais deslizamento mesmo, em que a água desceu com a terra, né? O Jacuí já foi aquela força da água que veio com rapidez, né? E aqui no Sinos já mais essa questão da estabilização do alagamento mesmo, né? Onde tu teve um acúmulo de água por muitos dias, né? Então foram diferentes impactos em cada área, né? Perfeito. Muito bem, claro que aconteceu, não é, toda essa tragédia, não é, que a gente viveu, mas que de certa forma, não é, possibilitou, não é, que esses equipamentos, essas plataformas novas, ferramentas aí, pudessem, não é, entrar em operação e que hoje aí vão ser utilizados, já estão sendo utilizados para a recuperação daquilo que foi degradado, que foi perdido, e para recuperação, inclusive, ambiental, não é? Quer dizer, nós temos as áreas de preservação, e isso é tão importante até para saber aí, né? As matas ciliares, a recomposição de mata nativas, as nossas tão importantes, não é? Nascentes de água, muitas se perderam, e agora recuperar isso tudo, enfim. É um trabalho que de médio e longo prazo, não é, Thaís? Mas que com essas ferramentas aí pode, de repente, dar uma celeridade nisso tudo, né? Sim, e monitorar, né? Porque todo esse processo de recuperação não é uma receita que a gente consegue aplicar tal manejo, né? O ideal é que a gente vá vendo como é que a natureza está respondendo e vai adaptando aquele método de recuperação, né? Perfeito. E esse geomonitoramento nos permite ter uma outra forma de olhar para aquela área, como é que ela está se recuperando, né? E de repente... E até com melhor seja se antecipar, não é? Às futuras adversidades, porque a gente sabe que a gente está no olho do furacão aqui nessa região, não é? Do mapa mundial, né? Então, é verdade, o que nos espera nos próximos meses, né? Tomara que não seja o caso de 2024. Chegando, né? Perfeito. Eu disse olho do furacão de uma forma ilustrativa, né? Porque não são os furacões efetivamente, não é, que nos assolam, mas as adversidades, não é, decorrentes aí dos fenômenos que têm tanto prejudicado, não é, tanto nas enchentes quanto nas estiagens até mais corriqueiras ainda. Enfim, muito bom o trabalho desenvolvido, mais né, pela nossa Emater. Eu quero agradecer a Thaís Michel, coordenadora de projetos ambientais da Emater, em atender o convite de participar conosco aqui no Guaíba Agro. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Um grande abraço. Abraço. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul. Tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, YouTube, Deezer e Amazon Music. A gente se reencontra nesta quinta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo aqui da Guaíba. Até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.